Olá, meus caros alunos do primeiro ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, essa semana aqui nós vamos fazer uma revisão da matéria que a gente estudou até aqui, em razão das provas que se aproximam aí, que começam na próxima semana. Muito bem? Então, vamos lá. O primeiro plano de aula da gente, que vocês estudaram nesse bimestre, foi sobre a classificação das constituições. Então, vamos lá. Primeira classificação. Quanto à origem, as constituições podem ser outorgadas, ou seja, autoritárias, impostas por um poder ditatorial, promulgadas ou democráticas, que são aquelas criadas por uma Assembleia Nacional Constituinte, escolhida pelo povo para criar a nova Constituição e reformular o Estado. A Constituição ainda pode ser chamada de cesarista, também chamada bonapartista ou plebiscitária. São as constituições que não são outorgadas, não são impostas, mas também não são democráticas, não são promulgadas. Elas são criadas por um poder, normalmente uma ditadura, e aí esse documento criado é submetido à apreciação popular. Embora elas tenham essa aparência de democrática, em razão da consulta popular, na realidade não são democráticas. Não são democráticas porque não existe transparência nesse processo de consulta popular e também porque o povo não tem condições de analisar um documento da magnitude de uma Constituição Federal, de uma Constituição, e decidir sobre ela num plebiscito. Além disso, as constituições podem ser pactuadas. As pactuadas são aquelas constituições em que são resultado de um acordo de vontades, um acordo de forças, de poderes de um determinado Estado. Isso aconteceu na transição da monarquia para a república, em algumas situações, e em alguns países que mantiveram a monarquia, também nós tivemos vários documentos pactuados, como aconteceu na Inglaterra. E um outro exemplo de constituição pactuada, embora não seja propriamente uma constituição, mas um documento que na Inglaterra é tido como uma norma constitucional, é a Magna Carta de 1215, em que houve ali um acordo entre o rei e os barões da época. Uma constituição pactuada, um pacto, um acordo celebrado entre duas partes, entre duas forças. Quanto à forma, as constituições podem ser escritas ou não escritas. Alguns doutrinadores preferem chamá-las de codificadas e não codificadas. Por quê? Porque, para aqueles que chamam de escritas, eles dizem que as escritas são aquelas que estão reunidas num documento solene, formal, como um código, como a nossa Constituição. E as não escritas são compostas de costumes, decisões judiciais e também de normas escritas, né? Então elas não são não escritas, absolutamente não escritas. Elas também têm documentos escritos, mas são documentos esparsos, espalhados, que compõem um arcabouço juntamente com costumes e decisões judiciais, um arcabouço que é denominado de normas constitucionais. Quanto à extensão, as constituições podem ser sintéticas, ou seja, enxutas, concisas, ou analíticas, né? Normalmente, aqui as sintéticas, elas trazem apenas normas fundamentais de criação de Estado, como sistema de governo, forma de Estado, a relação entre os poderes, os órgãos do poder e direitos fundamentais e de participação democrática. Já as constituições analíticas, além destas normas, trazem outras normas que o legislador constituinte entendeu que, pela importância, deveriam constar da Constituição também. Portanto, essa classificação quanto à extensão é muito próxima da próxima classificação que eu vou trazer para vocês, que é quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser classificada em material e formal. Material é aquela que traz normas materialmente constitucionais e tão somente normas materialmente constitucionais. De que ordem? Sistema de governo, forma de Estado, relação entre os órgãos do poder, direitos fundamentais e, dentro desses direitos fundamentais, os direitos de participação democrática. As constituições formais, elas, além destas normas fundamentais, elas trazem também outras normas que o Constituinte entendeu por bem
levar ao texto da Constituição e que não trazem e que não tem nenhuma relação com a estruturação do Estado ou a reestruturação do Estado que ressurge a partir daquela Constituição. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas. Dogmáticas são aquelas que representam um retrato, um momento da história daquele país, quando ela foi idealizada, quando ela foi criada, quando a Constituição foi idealizada ou criada. A nossa Constituição, por exemplo, ela é dogmática, por isso que ela tem uma preocupação muito grande com os princípios democráticos, com a coibição da tortura, entre outros direitos nela previstos, que mostram um rompimento com o momento do regime autoritário que vigorava até então, o regime da ditadura militar. As constituições históricas, elas são resultado de um longo processamento, uma longa evolução. Então vão surgindo documentos, costumes, decisões judiciais que vão sendo consideradas pela importância, partes de um arcabouço, uma reunião de normas tidas como normas constitucionais. Então aqui, nesse ponto, as históricas são muito próximas das não escritas. Mas aqui nós temos que analisar o quesito de classificação. Então aqui é quanto ao modo de elaboração. Então as históricas, elas são resultado de um processo de evolução e as dogmáticas, elas são resultados de um momento de rompimento com o estado anterior. Quanto à alterabilidade, as constituições são imutáveis, rígidas, flexíveis, semi-rígidas ou semiflexíveis, super-rígidas ou silenciosas. Alguns doutrinadores colocam as silenciosas juntos com as imutáveis. Então a primeira que eu falei aqui junto com as últimas. Porque as imutáveis, elas não admitem alteração. Então, para que haja alteração, apenas uma nova Assembleia Nacional Constituinte, com uma nova Constituição, é que pode trazer alguma compatibilidade entre o texto constitucional e a realidade social. As silenciosas também, elas não têm uma previsão. Então, como que se altera algo que não tem previsão para alteração? Apenas com uma nova Constituição da mesma forma. As constituições rígidas são aquelas que, para que sejam alteradas, elas exigem um processo dificultoso, mais formal, mais solene do que para a criação e alteração das normas que estão abaixo da Constituição. Então, para alterar a Constituição é mais difícil do que para alterar as leis infraconstitucionais. Isto é uma Constituição rígida. As flexíveis são o contrário. Para alterar a Constituição a dificuldade é a mesma que para a alteração da lei infraconstitucional. Ou seja, é muito mais fácil se alterar a Constituição flexível do que a Constituição rígida. Porque para alterar a Constituição flexível, o procedimento, a dificuldade é a mesma que para alterar leis infraconstitucionais. As semirrígidas ou semiflexíveis, elas possuem parte que é rígida e parte que é flexível. Então, parte é mais difícil de alterar e outra parte é tão fácil quanto para alterar, é tão fácil quanto para alterar uma lei infraconstitucional. As superrígidas, elas são rígidas, mas possuem uma parte imutável, né? Então, elas, para serem alteradas, elas exigem um processo mais dificultoso e mais solene do que para alterar a lei infraconstitucional, só que tem uma parte dela que é imutável, né? O professor Alexandre de Moraes classifica a nossa atual Constituição dessa forma em razão das cláusulas pétreas. Ele diz que uma parte da Constituição não pode ser alterada. Esse entendimento não é o mesmo da maior parte da doutrina, porque a maior parte da doutrina entende que, embora nós tenhamos lá as cláusulas pétreas, nós não temos ali uma proibição de alteração daqueles temas que estão previstos no artigo 60, parágrafo 4º. O que nós temos é um impedimento de abolição daqueles temas. Então não é possível abolir os direitos individuais, mas é possível
dispor sobre eles numa emenda constitucional. Então, portanto, a maior parte da doutrina entende que a nossa Constituição não é semi-rígida, ou não é super rígida, como classificado pelo Alexandre de Moraes, mas rígida, tá bom? Muito bem, já falamos da silenciosa. Quanto à dogmática, a Constituição pode ser ortodoxa ou eclética. Aqui ela leva em consideração, essa classificação, a existência de uma única ideologia ou mais de uma ideologia, né? Então, as constituições que possuem uma única ideologia, seja de extrema esquerda ou de extrema direita, são consideradas uma constituição ortodoxa, possui apenas uma linha ideológica. Já as ecléticas, elas conciliam ideologias de esquerda e de direita, por isso que elas não estão nos extremos, nem de esquerda nem de direita, elas conciliam essas duas ideologias, como é o caso da nossa Constituição, que embora admita a livre iniciativa e a não intervenção direta do Estado na economia, ao mesmo tempo exige que a propriedade cumpra sua função social, o respeito ao meio ambiente, o respeito ao direito do consumidor. Portanto, a nossa Constituição ela mescla ideologias de esquerda e de direita, por isso é considerado um Estado social, um Estado democrático de direito. Quanto à correspondência com a realidade, essa é uma classificação definida pelo Karl Loewenstein. Ele diz o seguinte, correspondência com a realidade na conformação, na limitação do poder. O Karl Loewenstein diz o seguinte, olha, as constituições podem ser normativas, nominalistas ou semânticas, num grau aqui de conformação, de limitação do poder decrescente. Então as normativas, elas se propõem a limitar o poder e efetivamente conseguem. As nominalistas têm o objetivo de limitar o poder, mas não conseguem, mas têm esse objetivo. E as semânticas não têm sequer esse objetivo. Elas têm apenas o objetivo de dar uma aparência democrática para aquele Estado. Olha, aquele Estado possui uma Constituição, por isso ele é um Estado democrático. Mas se esta Constituição não tem sequer a pretensão de limitar o poder, ela não é uma Constituição democrática, aquele Estado, portanto, não é um Estado democrático. Tá? Então, é nessa gradação de limitação do poder, normativas, nominalistas e semânticas. Quanto aos sistemas, as constituições são classificadas em principiológicas ou preceituais. Principiológicas são aquelas constituições em que predomina a existência de princípios, que são mandamentos de otimização, né? Como o princípio da dignidade humana, o princípio da igualdade. E as constituições preceituais são aquelas que predominam as regras, né? Vamos lembrar aqui que os princípios eles coexistem, mesmo que em algum momento eles tenham alguma colisão de princípios na aplicação em um determinado caso concreto, mas eles coexistem. Você não afasta totalmente um princípio para a aplicação de outro. No caso das regras, não. No caso das regras, você ou aplica uma regra ou aplica outra regra, porque a disposição escrita é muito clara no regramento de determinada situação. Então, ou se aplica essa regra, ou não se aplica essa regra, se aplica outra regra. Então, aplica uma, ou não se aplica, afasta-se essa e aplica outra regra. Quanto à origem, as constituições podem ser autônomas ou heterônomas. As autônomas são aquelas criadas dentro do próprio Estado de forma autônoma, né? Então, o Brasil, por exemplo, quando criou a sua Constituição, ele próprio criou a sua Constituição e foi feita de forma autônoma. As heterônomas não, elas são criadas fora daquele Estado, mas para valer para aquele Estado. Elas são resultado, muitas vezes, de um acordo entre partes, como aconteceu com a Constituição de Chipre, da ilha de Chipre, que foi resultado de um acordo de vontade entre a Grécia, a Turquia, porque ela está no meio do caminho ali entre a Grécia e a Turquia, e com a mediação da Inglaterra, que tinha Chipre como colônia. Além dessas constituições, as primeiras constituições das ex-colônias britânicas também foram criadas fora
destas colônias foram criadas pela coroa, através de um acordo com as forças locais, para valerem para essas ex-colônias, como a primeira Constituição do Canadá, da Nova Zelândia, da Austrália, da Jamaica. São exemplos de constituições heterônomas, criadas fora do Estado para valer para aquele Estado. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele diz o seguinte, que as constituições podem ser garantia, balanço ou dirigente. Não necessariamente de forma estanque. Uma constituição tem que ser ou garantia, ou balanço, ou dirigente. Não é isso. Mas ele diz que existem essas constituições e ele trouxe essa classificação para complementar todas essas que já existem. Então ele diz o seguinte, a Constituição garantia, ela busca a garantia da liberdade dos indivíduos, próprio das constituições liberais, como a Constituição americana. A Constituição balanço, ela faz um balanço do Estado para adaptar a Constituição à realidade social de um Estado que está num caminho, num objetivo pré-determinado. Isso aconteceu com as constituições soviéticas. As constituições soviéticas tinham o objetivo de criar o comunismo na União Soviética. Esse comunismo nunca chegou de fato a existir, mas o que houve aí foi um socialismo, e conforme esse socialismo ia evoluindo em direção ao comunismo, que nunca chegou a ter, as constituições foram sendo atualizadas, foram fazendo um balanço da situação e se atualizando. Então, nós tivemos a Constituição Soviética de 1923, de 1936 e de 1977, nesse sentido, fazendo esse balanço rumo ao comunismo que nunca chegou a se concretizar. As constituições dirigentes, elas estabelecem um programa para ser estabelecido pelo Estado, né? Diferente da balanço, que conforme a evolução se cria uma nova Constituição para que a Constituição corresponda à realidade social. Não é isso. A dirigente, ela cria objetivos como erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais e regionais. São promessas, são programas para dirigir o Estado naquele determinado sentido. Há uma crítica muito grande a essas constituições, porque elas apresentam, em muitas situações, promessas que são irrealizáveis, promessas que nunca se concretizam. Então fica uma crítica de parte da doutrina em relação às constituições dirigentes. Bom, além disso, quanto ao conteúdo ideológico, as constituições podem ser liberais ou sociais. As liberais são aquelas que trazem predomínio do liberalismo com a proteção dos direitos fundamentais de primeira dimensão, sem a garantia dos direitos de segunda dimensão, que prevê uma participação positiva do Estado na promoção da sociedade, na promoção social. Tá? Então, os direitos de liberdade aqui, o direito à propriedade, direito de liberdade de manifestação do pensamento, direito à vida, mas não trazem em si uma preocupação com direitos sociais, como direito à moradia, ao transporte, ao trabalho, né? Já as constituições sociais têm outro objetivo. Elas têm o objetivo de promover a sociedade através de ações positivas do Estado, além também de garantir os direitos de liberdade, em alguns casos, né? Em outros não. Mas a nossa, por exemplo, é considerada uma Constituição social e contempla os direitos de liberdade de primeira dimensão e os direitos sociais de segunda dimensão. Muito bem, assim nós terminamos o estudo da classificação das constituições. Aqui, esse apanhado, essa revisão para vocês para a prova, tá bom? Já voltamos já com o resto da matéria.